Olá amigos, meu nome é Camila, estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aqui nunca sofreu? Talvez alguns estejam vivendo uma perda, outros estejam enfrentando ansiedade, problemas familiares, solidão, doenças, luto. Independente da religião, todos nós temos uma certeza. A dor faz parte da experiência humana. A questão não é se iremos sofrer. A pergunta é: o que fazemos com esse sofrimento? É justamente essa resposta que o Espiritismo procura oferecer, não prometendo uma vida sem dificuldades, mas oferecendo sentido para elas. Como escreveu Allan Kardec no início do Evangelho segundo o Espiritismo, sem a vida futura, a maior parte das máximas do Evangelho seria incompreensível. Isso está no Evangelho segundo o Espírito, no item 2. A primeira pergunta parece simples. Por que existem pessoas boas que sofrem tanto? Foi exatamente essa dúvida que levou Kardec a elaborar uma das maiores filosofias sobre o assunto. No Livro dos Espíritos, a questão 182, encontramos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Observe, a resposta não diz para serem felizes, nem para que não sofrerem. Ela diz para progredirem. O sofrimento, portanto, não é um castigo, é uma oportunidade educativa. Kardec aprofunda essa reflexão em O Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 5, e ele afirma: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a escolher melhor, mas também podem ser provas escolhidas por espíritos arrependidos. Isso está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ou seja, nem toda dor é consequência de erros passados. Algumas são oportunidades de crescimento. Imaginemos um atleta. Ele treina, sente dores, fica cansado. Mas ninguém diz que o treinamento é um castigo, porque existe um objetivo. A vida espiritual funciona de maneira semelhante. Jesus nunca prometeu a ausência de dificuldades. Ele falou no capítulo de Mateus, e que Kardec dedica um capítulo todo com essa frase: Bem-aventurados os aflitos. E no item 18 encontramos: as dores são o aguilhão que impele o homem para adiante. Que imagem bonita! A dor como impulso, não como punição. O conceito ensina que o sofrimento ele estimula o desenvolvimento físico, moral e intelectual, forçando o ser humano a buscar superação e evolução. O pensamento aponta que sem desafios ou desconfortos o espírito tenderia à inatividade e à estagnação, pois nenhuma necessidade o induziria a buscar o melhor. Chico Xavier costuma repetir uma frase muito conhecida, atribuída a Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ela sintetiza o princípio espírita que é sempre possível recomeçar. E no livro Há 2000 anos, pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, encontramos inúmeros exemplos de personagens que transformam profundamente sua trajetória por meio do sofrimento, ilustrando a ideia de que a dor pode amadurecer o espírito quando é vivida com consciência. Haroldo Dutra Dias costuma lembrar em suas palestras que o Evangelho não promete retirar a cruz, mas ensinar a carregá-la com Jesus.
Ele explica que a dor deixa de ser desespero quando ganha significado. E os desafios, dores e tropeços não devem ser vistos como um fardo ou castigo divino, mas como argila que nos permite refazer e moldar a nós mesmos. Em vez de focar na lamentação e no peso esmagador do sofrimento, o cristão é convidado a extrair aprendizado e propósito das adversidades. A promessa de Jesus não é a ausência de lutas, mas o amparo constante. O Cristo nos oferece a força necessária para caminharmos com Ele ao nosso lado. E Viktor Frankl, embora não espírita, ele dizia isso. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. O Espiritismo apresenta 3 caminhos. O primeiro, a aceitação. Não resignação passiva, mas compreensão. Kardec escreve: a resignação aure sua força na confiança em Deus. Aceitar não significa gostar, significa deixar de lutar contra aquilo que já aconteceu. O segundo, reforma íntima. Isto está no Livro dos Espíritos, que na questão 919. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida? A resposta: conhece-se a ti mesmo. E Santo Agostinho propõe o famoso exame diário de consciência. Essa é uma prática profundamente atual, que todos nós podemos praticar. E o terceiro, a caridade. No Evangelho, encontramos fora da caridade não há salvação, no capítulo 14. Porque quando ajudamos alguém, nossa própria dor muda de tamanho. E sobre isso, Rossano Clinton costuma dizer: a dor compartilhada encontra acolhimento, o sofrimento isolado encontra desespero. Ele sintetiza como o isolamento agrava o sofrimento, transformando a dor em desespero, enquanto a partilha promove o acolhimento, inicia o processo de cura emocional. Quando guardamos nossas angústias sozinhos, a tendência é superdimensionar o problema. A solidão prolongada transforma uma ferida que poderia ser tratada em um labirinto de desespero. Falar sobre o que nos machuca, seja com amigos de confiança ou profissionais de saúde mental, tira a dor da invisibilidade. O simples ato de ser ouvido sem julgamentos ativa o acolhimento de que necessitamos. Cuidar da mente envolve proteger os vínculos significativos e ter coragem de vulnerabilizar-se. E também no Céu e Inferno, Kardec responde a outra questão importante. Se Deus é justo, por que algumas pessoas sofrem tanto? E a resposta: Kardec afirma que a justiça divina não se limita à existência atual. A pluralidade das existências permite compreender aparentes desigualdades, sem recorrer à ideia de punições eternas. A responsabilidade existe, mas sempre acompanhada da possibilidade de progresso. Como Deus é soberanamente justo e bom, a vida terrena é apenas uma fração da jornada imortal da alma. As desigualdades, que parecem injustas em uma única vida, fazem sentido quando se considera que cada um está num estágio evolutivo diferente. No capítulo 16, a Gênese também explica a respeito do progresso moral. O progresso moral, ele acompanha o progresso intelectual. Então, ele escreve o seguinte: o espiritismo e a ciência completam-se reciprocamente. Isso nos lembra que compreender as leis divinas não dispensa os recursos da medicina, da psicologia ou da ciência. Pelo contrário, o conhecimento científico e o espiritual podem caminhar juntos, na promoção do bem-estar e do crescimento humano. E eu gostaria de lembrar
terminar, lembrando uma pergunta. E se aquilo que hoje chamamos de problema for justamente um instrumento que Deus encontrou para nos aproximar dele? Talvez nunca compreendemos todas as nossas dores, mas podemos escolher como atravessá-las. O sofrimento passa, o aprendizado permanece. Kardec encerra o capítulo 5 do Evangelho nos lembrando que a felicidade não é deste mundo. Esta frase não é um convite ao pessimismo, é um convite à esperança, porque significa que nenhuma lágrima é definitiva, nenhuma noite dura para sempre e nenhuma dor é inútil. Como ensina o apóstolo Paulo, a tribulação produz a perseverança a experiência e a experiência a esperança. Está em Romanos. Que possamos sair dessa reflexão lembrando que Deus não desperdiça nenhuma experiência de nossa vida. Mesmo quando não entendemos os caminhos, podemos confiar que toda prova pode se transformar em oportunidade de crescimento, de amor e de aproximação com Ele. Muito obrigada e até a próxima.